Cada vez que você tira os olhos de quem você quer se tornar e olha para o lado se comparando com o recorte da vida do outro, você para de crescer. Eu sou Renata Nunes, sou psicóloga clínica há mais de 27 anos, acompanho adultos e casais aqui em meu consultório, na abordagem sistêmica. E hoje eu quero conversar com você sobre um tema que é muito recorrente aqui no meu consultório, a comparação. Quantas vezes eu recebo clientes aqui trazendo a sensação de ser inferiores, de estar num processo de crescimento mais lento em relação ao outro, de se sentir paralisado, com essa sensação de menos-valia e de incapacidade. Por quê? Decidiram tirar os olhos de quem eles querem se tornar para ficar se comparando com o recorte da vida do outro. Sim, nós nos comparamos com o recorte que o outro escolhe partilhar com a gente. Principalmente agora, na era digital, nós nos comparamos muito com um pedacinho que o outro escolhe mostrar, mas convenhamos. Na hora de partilhar aqui nas redes sociais a nossa vida, nós escolhemos a dedo o que nós queremos que se torne público. E, na verdade, ninguém sabe de fato o que o outro vive. Eu sempre falo para os meus clientes que ninguém é tão especial a ponto de não ter problemas. Mesmo quando você olha para o outro e fala, nossa, mas ela é extremamente competente, tem um bom casamento, construiu uma boa família, teve sucesso financeiro, que dor ela pode ter? Tenha certeza de que a luta dela existe. Ela também tem dores. Só que nós não sabemos quais são as dores. Porque a gente está aqui partilhando apenas recortes. Ninguém sabe o que tem nos bastidores da vida do outro. E a gente também não sabe quais são as intenções do outro. Então, cada vez que eu tiro os olhos de onde eu estou indo, de onde eu quero chegar, para ficar olhando aqui para o lado, o que acontece? Eu paro de crescer, eu perco a oportunidade de construir estratégias para me tornar melhor. Então essa sensação de que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa faz parte de todos nós que ficamos gastando tempo, horas e uma energia enorme olhando para a vida do outro. A vida do outro pode servir de inspiração para nós, de falar, nossa, que legal que a outra pessoa se dedica e constrói aquilo que faz sentido para ela, que o outro se desafia a crescer, que o outro está focado nele mesmo. Usar a história do outro como inspiração, ok, mas usar a história, um recorte da história do outro para nos comparar, não vai funcionar. Então, uma coisa que a gente tem que estar sempre trabalhando sobre a questão dos nossos propósitos é ter essa clareza de onde nós queremos chegar, nas diferentes áreas da nossa vida. E quais são as ações necessárias para que eu conquiste aquilo que faz sentido para mim. Porque muitas vezes o que o outro conquistou faz sentido para ele, mas não faz sentido para mim. E aí a comparação perde completamente o intuito. Observe. O que você tem deixado de fazer com receio do julgamento do outro? Quantos e quantos profissionais de saúde, da área da saúde que eu acompanho, como clientes em processo de terapia, deixam de vir para as redes sociais com esse receio de ser julgado? Independente do que a gente escolha fazer, nós sempre seremos julgados. Se nem Jesus Cristo conseguiu agradar a todos, imagina a gente. Vão ter pessoas que vão nos aplaudir, que vão nos reconhecer, que vão nos ter como inspiração, vão ter pessoas que vão nos criticar e nos menosprezar, nos julgar. Não dá pra gente ter as nossas ações pautadas no reconhecimento, na validação externa. As nossas ações, elas precisam ser pautadas naquilo que de fato faz sentido pra gente. E eu percebo muito que essa comparação, ela vem em função da dificuldade de ter clareza de quem você quer se tornar. O que faz sentido para você? O que precisa acontecer na sua vida hoje para você sentir que você tá sendo coerente com seus valores? Para você ter a sensação de estar se realizando, de estar tendo uma vida com sentido, com significado. Coloque isso no papel. O que precisa acontecer na questão financeira, na questão profissional, nas relações afetivas, na sua relação com seus filhos, com a sua família, para que você tenha uma vida com sentido? O que falta? E quais são as ações necessárias para isso? A Cristina Junqueira, uma das cofundadoras do Nubank, ela usa uma frase que faz muito sentido para mim. Foca no seu. Quando você para de prestar atenção na vida do outro, que o outro não está trabalhando bem, que o outro não está sendo responsável com as suas funções, que o outro não está sendo coerente com o que ele fala e foca no seu, a sua vida começa a deslanchar. O seu crescimento acontece. Coloque esse lembrete aí, foca no seu. Cada vez que você se vê tentada a olhar para o recorte da vida do outro. Cada vez que você se vê perdendo horas e horas nas redes sociais para dar conta da vida do outro. Olhar para a vida do outro para se inspirar, ok, em doses pequenas, mas
Para ficar se comparando, você está congelando. É como se tivesse algo que te paralisa por completo. Porque olha a energia que você gasta olhando para o lado. Eu me lembro, de há muitos anos atrás, eu dava aula na faculdade de psicologia aqui em Montes Claros e convidei um terapeuta familiar sistêmico que era a referência no país, ainda é a referência de terapia breve, o Moisés Grossman, para vir dar uma palestra aqui. Meu terapeuta, meu professor também de terapia sistêmica, estava aqui dando um curso e a gente saiu para almoçar conversando sobre essa palestra que o Moisés viria dar aqui. Era um valor muito alto, a gente precisava que muitos alunos participassem, né, para justificar o investimento. E aí eu disse pro meu terapeuta, eu tô com muito medo disso não dar certo, porque se der errado, o pessoal da faculdade, né, que não é muito favorável em relação à sistêmica, vai cair em cima. Ele virou para mim e falou, Renata, eu adoro que as pessoas falem de mim. Não importa se elas falem bem, se elas falam mal, porque enquanto elas estão preocupadas com a minha vida, enquanto elas estão focadas no que eu estou fazendo, eu vou embora, eu cresço e eu fico cada vez mais distante. Isso naquela época, tem uns 20 anos, fez muito sentido para mim. E eu trouxe isso para minha vida. Então, quanto mais as pessoas ficam preocupadas com o que a gente está fazendo, das escolhas que a gente tem feito, de como é que a gente está trabalhando, como é que a gente está se expondo, mais elas ficam paralisadas. E quanto mais nós focamos naquilo que faz sentido para a gente, mais a gente deslancha, mais a gente cresce. Observe como é que você tem agido. O que você tem deixado de fazer com receio do julgamento do outro? Quantas coisas você deixou de escolher porque você imaginou que seria julgada, que não seria validada pelas pessoas? Ah, Renata, mas não vale a pena ouvir a opinião das pessoas, as pessoas mais sábias? Nós precisamos sim ouvir a opinião do outro que torce por nós, do outro que a gente pode contar, do outro que nos ajuda a pagar os nossos boletos. Não é de qualquer pessoa. Nem todo mundo torce por nós. Nem todo mundo tem clareza do que faz sentido pra gente. E talvez esse seu movimento de estar sempre se comparando com o outro acontece porque você não tem clareza de quem você quer se tornar. Eu percebo muito isso aqui no consultório, falta de clareza dos motivos. Então, ter clareza de quais são os seus motivos. Qual que é seu sentido? Para que você quer continuar fazendo o que você faz hoje? Qual que é o seu motivo para estar nas redes sociais? O que te move? Qual é o sentido para você conquistar algo? Para você trabalhar com determinada coisa? Qual que é o sentido para você estar nesse casamento? Qual que é o sentido para você construir essa relação com seus filhos? Qual que é o motivo para você ter essa relação de intimidade com Deus? Ter clareza dos seus motivos, do sentido da sua vida, é que te faz ficar focada no seu. Porque quando eu falo foca no seu e você nem sabe o que você quer, é claro que você vai ficar perdida. E vai ficar nesse processo de ficar se comparando, né? Com vários recortes, sem saber o preço que o outro paga. Porque tem isso. Quando eu vejo que a grama do vizinho está bem mais verde do que a minha, eu esqueço de me questionar se eu estou disposta a pagar o preço que o outro paga. O que ele fez para aquilo acontecer? Como é que o outro construiu aquele casamento que tem cumplicidade, que tem intimidade? Qual é o preço que eles pagaram para ter uma relação de intimidade com os filhos, para ter a situação financeira que eles têm? Nem sempre a gente quer pagar o preço. Porque talvez não faça sentido pra gente. Então, manter o olhar fixo em quem nós queremos nos tornar é o que vai nos permitir crescer cada vez mais, coerentes. Porque uma vida coerente é o que nos traz paz. Quando aquilo que eu penso caminha no mesmo sentido daquilo que eu sinto e daquilo que eu faço. Pensar, sentir e fazer na mesma direção me traz essa sensação de coerência, de estar em paz comigo mesma. Quantas vezes você pensa que você deseja determinada coisa, mas o seu sentimento não acompanha muito e as suas ações vão numa direção oposta àquilo que você quer conquistar. É essa sensação de incoerência, de se sentir cindida, que te enfraquece e muitas vezes te adoece. Coloque no papel o que você quer conquistar nas diferentes áreas da sua vida. Quais são as ações necessárias para isso? E observe se as suas ações do dia a dia elas estão te aproximando ou te distanciando. Só assim você vai conseguir se manter focada no seu. E lembre-se, todos nós, sem exceção, vamos vivenciar dores, perdas, vamos ter arrependimentos, vamos nos sentir às vezes incapazes, exaustas, sobrecarregadas, desanimadas, mas quando eu lembro dos meus motivos, eu tenho um sentido para continuar. E mais uma coisa, constância não é sobre sempre
continuar. O nosso crescimento, a nossa caminhada não vai acontecer numa linha ascendente. Constância é sobre cair e se levantar quantas vezes forem necessárias. Quanto maior a clareza do meu sentido, mais rápido eu me levanto. Se eu sei quais são os motivos para continuar, eu caio e levanto, caio e levanto. Isso que é ter constância na vida. Mas a gente vai cair, a gente vai entristecer, a gente vai vivenciar perdas ao longo do caminho. Mas se eu sei a marca que eu quero deixar, se eu tenho clareza de como é que eu quero ser lembrada quando eu não estiver mais aqui, se eu tenho clareza do que eu quero construir como pessoa, se eu sei qual é o meu sentido, eu tenho motivos para focar no meu. Então, sempre que você se pegar se comparando com o recorte da vida do outro, lembre-se, quais são os meus motivos e foca no seu. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe o seu like aqui, me siga aqui no meu canal, nas minhas redes sociais e compartilhe com outras pessoas. Deixe o seu comentário aqui. Quais são as suas dificuldades? O que você precisa aprender a fazer diferente para focar no seu? Eu vou adorar conversar com você. Até a próxima semana.